Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estudar a difusão bidimensional em estado estacionário. Então basicamente pessoal, o que nós vimos até agora foi o fluxo em uma única direção, então a variação, a transferência de massa acontecendo em uma única direção. O que acontece é que muitas das aplicações, os contornos, os volumes de controle são irregulares. E muitas vezes nós temos que então fazer a avaliação do fluxo em duas direções, certo? Ou até multidimensional, considerando o fluxo tridimensional. Então, basicamente o que nós vamos ver no vídeo de hoje é como a gente pode avaliar a transferência de massa ocorrendo em duas direções. Pessoal, então vamos considerar primeiro que nós queremos calcular o perfil de concentração de A num caso de difusão bidimensional. Então vamos imaginar que a gente tem essa partícula aqui cinza, que é um catalisador. Então o A, conforme ele escoa, né, através dessa partícula, ele vai reagir. E em três dimensões dessa partícula, o A vai reagir e vai ser totalmente consumido, fazendo com que a concentração, então estamos trabalhando aqui em concentração máxima, em três lados dessa partícula seja zero. Então, nessa superfície que eu vou marcar aqui em vermelho, então, nessa superfície aqui, o A reage instantaneamente a consumido, fazendo com que a concentração máxima seja zero. Nessa superfície, a mesma coisa. E nessa superfície aqui, a mesma coisa. Porém, nessa outra superfície aqui, que eu vou marcar em azul, não é isso que acontece. A concentração de A nessa superfície em azul, ela vai ser função apenas da variável x. Então, aqui eu vou ter um ρAx, função apenas de x. Então, pessoal, considerando que na direção y, essa partícula catalisadora, ela tem a dimensão L, e na direção x, ela tem a dimensão W, nós conseguimos já descrever aqui do lado quais são as nossas condições de contorno, basicamente, né? Então, se a gente está considerando que o fluxo é bidimensional, então eu vou ter fluxo na direção y e na direção x, então eu vou ter que oferecer 4 condições de contorno, certo? Então, vamos considerar essas 4 condições de contorno. Então, o que diz aqui, pessoal? Então, lá fixo em x igual a zero, então eu estou aqui embaixo, y variando de 0 a L, então eu estou nessa superfície que eu vou marcar aqui agora em amarelo. Então, nessa superfície aqui, primeiro. Então, nessa superfície, x igual a zero, y variando de 0 a L, o ρA vai ser zero, o A vai ser consumido instantaneamente. Próxima condição de contorno, então, em x igual a W e y variando de 0 a L, então, agora estamos nessa superfície aqui, o A também vai ser consumido instantaneamente, fazendo com que o ρA seja zero, nesse ponto. Agora, em y igual a zero, então, fixo y igual a zero, x variando de 0 a L, então, agora eu estou aqui embaixo, né, nessa superfície aqui, de baixo. O A vai ser consumido instantaneamente, fazendo com que a concentração de ρA seja zero. Agora, em y igual a L, x variando de 0 a W, então, eu estou nessa superfície aqui de cima. Então, nessa superfície, a concentração de A, a concentração máxima de A, vai ser igual a uma função, eu vou ter um perfil aqui, uma equação que vai descrever, vai ser um ρA função de x.
apenas de x, certo? Então, essas são as minhas condições de contorno para esse problema. Então, para a gente começar a encontrar o nosso perfil de concentração, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir algumas hipóteses para que a gente possa simplificar a equação da conservação em coordenadas cartesianas, né? Então, a gente considerou ali uma partícula retangular, então vamos trabalhar em coordenadas cartesianas. Em estado estacionário, então não vai ocorrer variação da concentração com o tempo, não tem um acúmulo. Vamos considerar apenas o fluxo difusivo, certo? Ou seja, a convecção ela é desprezível frente à difusão. Difusão é o mecanismo mais importante, então nós vamos considerar apenas a contribuição difusiva do fluxo. Eu tenho uma reação heterogênea, né? Porque eu tenho uma partícula ali catalisadora. Eu não tenho reação homogênea, certo? Então, o meu RA 3', ele vai ser igual a zero, porque não há reação homogênea. E o fluxo é bidimensional, né? Então, a minha concentração de A... Opa, estamos trabalhando em termos mássicos, né? Então, a minha concentração de A, o meu perfil de concentração mássica, vai ser função de x e y. Atenção aqui, pessoal, que a gente fez a hipótese de reação heterogênea, porém, o problema não deu a cinética para a gente apresentar na condição de contorno. Ele deu direto os valores da concentração. Tá? Se ele não tivesse dado a concentração, tivesse dado a cinética é uma forma que a gente tem de encontrar a concentração naquele ponto, certo? Mas o problema já nos deu diretamente a concentração naquele ponto. Ok? Então, essas hipóteses. Aqui, pessoal, eu apresento já a equação, então, simplificada em coordenadas cartesianas, em termos mássicos, né? Simplifiquei o termo de acúmulo, simplifiquei a variação da concentração do fluxo em Z, fiz o RA 3' igual a zero, considerei apenas o fluxo difusivo, então desprezei a parte convectiva do fluxo. Aquela difusividade que estava dentro do fluxo, eu tirei de dentro da derivada, porque vamos colocar mais uma hipótese. Se a gente considerar propriedades físicas constantes, o DAB vai ser constante também, né? Então, tirei ele de dentro das derivadas das duas direções e coloquei em evidência, né? E passei para o outro lado dividindo, certo? Então, sobra essa equaçãozinha aqui, que eu tenho a derivada segunda de ρA com relação a x, mais a derivada segunda de ρA com relação a y igual a zero. Então, pessoal, essa é uma equação conhecida, né? Chamada equação de Laplace. Então, nós vamos resolver esta equação aqui, precisar resolver essa equação, para encontrar o meu perfil de concentração. Pessoal, existem alguns métodos para a gente resolver esta equação aqui, tá? E uma das formas da gente obter uma solução analítica para essa equação é o método de separação das variáveis, que é o que nós vamos ver no vídeo de hoje, tá? Eu posso usar um método numérico, tá, para resolver essa equação aqui. Eu também posso usar um método gráfico, porém nós não vamos trabalhar com esses métodos. Nós vamos trabalhar, então, com a solução analítica, como a gente vem fazendo, né? A solução analítica para essa solução da equação de Laplace. Muito bem, pessoal, para a gente começar a aplicar, então, o método de separação das variáveis, então, perceba, a equação de Laplace nos diz que eu tenho o ρA variando com x e y. Então, eu posso dizer que esse perfil vai ser uma função qualquer, que eu vou chamar de psi, uma função de x,
vezes uma função de y, certo? E isso vai me dar um perfil de concentração, função de x e y. Se a gente observar na equação que a gente teve lá, eu vou escrever ela aqui no cantinho. Essa é a equação da conservação simplificada. Então, se a gente observar essa equação, ela não está apresentando a função ainda, o ρA. Ela está apresentando a derivada do ρA com relação a x e a derivada do ρA com relação a y, derivadas segundas. Então, nós vamos olhar para essa nossa equação aqui do ρA e vamos derivar, para a gente poder apresentar e substituir essas variáveis em função da derivada. Então, fazendo a derivada primeira desse ρAx, desse ρA, função de x e y, eu vou derivar esse lado uma vez com relação a x. Então, beta-y ele é constante, né? Então, a função de x eu vou derivar o psi com relação a x, certo? Fazendo a derivada segunda dessa equação, então a derivada segunda do ρA, que é a função de x e y. Mais uma vez, o beta-y é constante com relação a x, né? Como está multiplicando, nós vamos multiplicar a função aqui. E vou derivar uma segunda vez a função de x, ficando, então, a derivada segunda de psi com relação a x. Vamos fazer agora a mesma coisa, a derivada com relação a y. Então, vou derivar o meu ρA xy com relação a y uma vez. Então, vou pegar o lado direito da equação e derivar agora uma vez com relação a y. Então, a função de x é constante com relação a y, então ela vai ficar multiplicando aqui, vezes a derivada primeira do beta com relação a y. Agora, eu vou derivar a segunda vez. Então, eu vou fazer a derivada segunda do meu ρA xy. Mais uma vez, a minha função de x é constante, ela vai ficar multiplicando aqui, derivando a função de y pela segunda vez, derivada segunda de beta com relação a y, certo? Então, veja bem, na minha equação da conservação, eu tenho as derivadas segunda de ρA com relação a x e com relação a y. Então, se eu quero substituir as minhas variáveis, é só eu substituir os resultados dessas minhas derivadas, equação 2 e equação 3, nessa minha equação 1 aqui, que é a equação simplificada do perfil de concentração, certo? Então, passando esse termo de y, a derivada segunda com relação a y, para o outro lado negativa, então eu tenho a derivada segunda de x, que é a equação 2, certo? Que foi posta aqui, menos a derivada segunda com relação a y, que está aqui equação 3, então menos πx, derivada segunda de beta com relação a y, certo? Pessoal, se eu rearranjar essa equação para deixar de um lado da equação apenas funções de x e do outro lado da equação apenas funções de y, então a única coisa que eu fiz aqui, pessoal, é omitir a função de x. Então, eu sei que psi é um psi função de x e eu sei que o beta é uma função de y, tá? Eu só omiti esse parênteses x e o parêntese y para não ficar muito carregada a nossa equação, tá? Mas a gente tem ciência disso aqui. Então, o psi que estava aqui, o menos psi, que estava multiplicando a derivada segunda do beta com relação a y, eu passei dividindo. E o beta, que estava multiplicando a derivada segunda com relação a x, da função de x, eu passei dividindo para o outro lado. Certo? Muito bem, então vamos avaliar o que a gente tem nessa equação aqui, pessoal. Então, veja bem, de um lado da equação eu tenho apenas funções de x, certo? E eu estou dizendo que essa equação, ela é igual
ao que está do outro lado, ou seja, apenas uma equação função de y. Então, eu estou dizendo que uma f de x é igual a uma g de y, certo? Basicamente, é isso que me diz a equação. Pessoal, isso só pode ser verdade, essa igualdade aqui, ela só vai ser verdadeira quando essa igualdade for igual a uma constante, certo? Então, nós vamos igualar essa equação aqui de cima a uma constante qualquer, né? Eu vou chamar a minha constante de lambda e eu vou colocar esse lambda ao quadrado, tá? Vocês vão ver que isso é utilizado para basicamente a gente achar as soluções dessa equação. Nós já vamos falar em seguida. Então, basicamente, esse lambda ao quadrado é essa constante ali que a gente citou nessa parte de cima, certo? Então, se eu rearranjar esse termo, então, rearranjar a equação função de x, então, se eu passar esse termo que está negativo lá para o outro lado, ele passa positivo. E aí, nós temos lambda ao quadrado mais 1 sobre π, derivada segunda de π com relação a x, nossa equação 4. E nós temos uma outra equação aqui para resolver. Se eu passar esse lambda ao quadrado negativo aqui para o outro lado, eu vou ter 1 sobre beta, derivada segunda de beta com relação a y, menos a constante lambda ao quadrado igual a zero, resultando na equação 5. Certo? Então, para que a gente encontre lá o meu perfil de concentração de ρA, função de x e y, lembrando que ele é uma função de x vezes uma função de y, eu tenho que resolver essas duas equações, achar qual é o meu psi x, achar qual é o meu beta y, multiplicar essas duas funções para achar o perfil de concentração máxima. Certo, pessoal? Então, para a gente resolver as equações 4 e 5, basicamente a gente tem que transformar as equações, né? Vai avaliar aquela equação como uma equação de segundo grau, então a derivada segunda é o termo elevado ao quadrado, o termo com relação a x é zero, né? E a constante é o meu termo constante lá da equação de segundo grau. Então, encontrar as raízes. E, obviamente, para resolver, a gente vai trabalhar com as raízes que não envolvem soluções complexas, né? Então, pulando essa etapa, porque a gente quer trabalhar com o perfil de concentração aqui em transferência de massa, as soluções da equação 4 e 5 são bem conhecidas, tá? Então, eu já dei aqui para vocês a solução daquelas equações. Então, o meu psi vai ser uma constante A vezes cosseno de lambda x, mais b seno de lambda x, e o beta vai ser constante c exponencial de menos lambda y, mais d exponencial de lambda y, certo? Então, para eu achar o meu ρA xy, eu vou multiplicar essas duas soluções, porque o ρA é a função de x vezes a função de y, certo? Então, fazendo com que o meu perfil geral de concentração mássica, função de x e y, seja, então, a multiplicação dessas duas equações. Então, definimos essa equação do perfil geral como uma equação 6. Apenas multiplicamos as soluções das equações 4 e 5. Pessoal, para terminar esse perfil de concentração mássica, o que nós precisamos fazer? Achar essas constantes aqui. Então, nós temos 4 constantes, certo? Para a gente encontrar. E nós definimos também 4 condições de contorno, certo? Que vai nos permitir encontrar essas 4 constantes aí, ok? Então, vamos retomar as condições de contorno, aplicar nessa equação 6, para a gente terminar o nosso perfil de concentração mássica de A.
Então, relembrando as nossas condições de contorno, pessoal. Então, quando x é igual a zero, o y variando de 0 a L, eu tô nessa superfície, então vou dizer que o meu ρA é igual a zero, o A reage instantaneamente. Para o x igual a W, y variando de 0 a L, também o A reage instantaneamente, ρA igual a zero. Em y igual a zero, x variando de 0 a W, tenho mais uma condição de reação instantânea, ρA é igual a zero. E em y igual a L, lá em cima, x variando de 0 a W, o meu ρA vai ser uma função, ρA função de x. Certo? Então, essas condições de contorno, nós vamos aplicar na equação 6 para achar essas nossas constantes. Certo, pessoal? Então, aplicando a condição de contorno A, na nossa equação geral do perfil de concentração mássica, equação 6. Então, o que dizia lá a condição de contorno A? X igual a zero, y variando de 0 a L, o ρA vai ser igual a zero. Então, se eu aplicar x igual a zero, o cosseno de zero é 1, né? Porque vai ficar cosseno de lambda vezes zero, ou seja, cosseno de zero. É 1, então vai resultar em A. O seno de zero é zero, então zerou o segundo termo. E aqui vezes a função de y, então o y está variando, né? Então aqui na equação a gente vai deixar o y em função de y. Y está indo de 0 a L, tá? Aplicando a condição de contorno B na equação 6. Então, o que dizia a condição de contorno B? Que em x igual a W e y variando de 0 a L, o meu ρA é igual a zero. Então, substituindo x por W, aqui na função de x, e o y está variando de 0 a L. Então, a gente deixa aqui em função de y e iguala essa equação a zero, que é isso que nos diz a condição de contorno. E aplicando a condição de contorno C na equação 6, o que diz a condição de contorno C? Agora, fazendo y igual a zero e x variando de 0 a W. Então, x está variando, a gente vai deixar em função de x. E se eu aplicar y igual a zero lá no exponencial, vai ficar exponencial de zero, dos dois lados, nos dois termos. Então, exponencial de zero é 1. Então, vai ficar na função de x, c mais d. Então, o ρA igual a zero. É o que diz essa condição de contorno, certo? Então, pessoal, nós temos que resolver, avaliar agora as equações que a gente obteve até aqui, para ver o que tem significado e sentido físico, tá? Então, veja bem, pessoal, se a gente avaliar a equação 7, essa primeira aqui, então, para essa equação 7 ser verdadeira, então, tudo isso daqui ser igual a zero, veja bem, o meu exponencial aqui não pode ser zero, porque senão lá na minha equação do perfil, vai perder o sentido físico, eu não vou ter transporte. Então, quem tem que ser igual a zero para que essa igualdade seja válida? O A. Certo? Então, obrigatoriamente, para que essa equação 7 seja válida, o A tem que ser igual a zero. A mesma coisa, eu não posso dizer aqui na equação 9, tá? Eu não posso dizer que o meu cosseno de x, o meu seno de lambda x aqui e o cosseno de lambda x sejam igual a zero, porque senão lá a minha equação 6 do perfil, ela não vai ter significado físico, senão vai zerar aí todo o meu perfil, certo? Não vai ter perfil de concentração. Então, nesse caso, para que essa igualdade seja igual a zero e essa equação 9 seja válida, o que vai ter que acontecer aqui? Então, vamos avaliar o que acontece com essas constantes aqui, C e D.
certo? Então, esse resultado C mais D tem que ser igual a zero, certo? Então, o meu C vai ter que ser igual a menos o D. Aí, esse termo vai ficar zero, e aí vai ficar zero vezes tudo isso, aí fazendo com que a nossa equação 9 seja verdadeira, ok? Certo, pessoal? Então, aqui a gente só tem as afirmações que a gente fez anteriormente. Então, a equação 9 só vai ser válida se C for igual a menos D, e a equação 7 só vai ser válida se A for igual a zero. Então, se eu aplicar essas duas conclusões que nós obtivemos aqui na equação 8, então eu reescrevi aqui a minha equação 8, tá? Então, vejam bem, o A igual a zero, então o que vai acontecer? Esse primeiro termo vai zerar, vai sobrar B seno de lambda W, e se eu fizer com que esse C seja igual a menos D, né? Então, eu vou colocar D em evidência, certo? Vai ficar o exponencial de lambda y positivo menos o termo que vai ficar negativo aqui, exponencial de menos lambda y. Tudo isso igual a zero, certo? Agora, se a gente avaliar essa equação aqui e lembrar, pessoal, da definição de seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x é o exponencial de x menos o exponencial de menos x dividido por 2. Se eu passar esse 2 multiplicando por outro lado, eu posso dizer que o exponencial de x menos o exponencial de menos x é igual a 2 vezes o seno hiperbólico de x. Então, se eu olhar para essa parte da minha equação aqui, o que eu tenho aqui? Exponencial de lambda y menos exponencial de menos lambda y. Ou seja, isso daqui, pessoal, é igual a 2 seno hiperbólico, o nosso x aqui é lambda y, certo? Então, fazendo essa substituição aqui, eu vou ter que 2 vezes o B vezes o D de seno de lambda W vezes o seno hiperbólico de lambda y é igual a zero. Essa é a nossa equação 10. Então, aqui eu só repeti, né, pessoal, a nossa equação 10 foi reescrita aqui, porque agora a gente precisa avaliar essa equação. Então, veja bem, eu estou dizendo que essa multiplicação aqui é igual a zero, tá? Pessoal, para que essa equação seja válida, algum termo aqui dessa equação tem que ser igual a zero, tá? O seno hiperbólico de lambda y não pode ser, porque y é minha incógnita, e o meu perfil de concentração é função de y. Então, esse termo não pode ser igual a zero. Pessoal, 2 não é igual a zero. O B e o D também não pode ser igual a zero. Porque se eu já zerei o meu termo A e eu zerar o meu termo B, é basicamente, se eu olhar para a minha equação 6, que é o perfil geral de concentração, se eu zerar o A e o B, eu vou dizer que o meu perfil não é função de x. E tá errado. O meu perfil, lembra lá, ele é um perfil de concentração função de x e y, bidimensional. Então, B não pode ser igual a zero. E o D, pessoal, também não pode ser igual a zero, porque senão, como eu disse que o C é igual a menos D, né? Se o D for igual a zero, eu olhar lá, substituir o C por menos D. Lá no meu perfil geral, na equação 6, eu vou dizer que o meu perfil não é função de y. E isso não, está errado, tá? Eu tenho um perfil bidimensional. Então, pessoal, quem tem que ser igual a zero nessa equação? O seno de lambda W, certo? O seno de lambda W tem que ser igual a zero, ok? Quando o seno é igual a zero? Quando eu tenho seno de π, seno de nπ, certo? Então, eu posso dizer que lambda W vai ser igual a π. Tem que ser igual a π para que esse resultado do seno seja igual a zero, certo?
Para eu achar o meu lambda, é só passar esse W dividindo, foi o que a gente fez aqui. E eu sei, pessoal, que o seno vai ser igual a zero sempre que eu tiver n vezes π, certo? Esse n tem que ser números inteiros, 1, 2, 3, ele não pode ser igual a zero, certo? Porque se esse n for igual a zero, eu substituir aqui o meu seno de zero é 1, tá? Então, esse n tem que ser números inteiros maior que zero, certo? Então, se eu substituir aqui, por exemplo, então, o seno lambda, eu disse que é nπ sobre w. Então, vezes w, vou cortar w com w, eu vou ter seno de nπ. Então, sempre que esse n for números inteiros, esse meu seno vai ser igual a zero. Ou seja, pessoal, na minha solução, eu vou ter uma solução para cada número inteiro n. Então, na minha solução, vai aparecer um somatório. Eu tenho que colocar esse somatório lá, o n variando de 1 até infinito. Nessas condições, eu vou ter infinitas soluções para cada n. Ou seja, a minha solução vai ser uma série, né? Muito bem, pessoal. Outra avaliação da equação 10, ó, 2BD é tudo constante. 2 é um número constante, B é constante, D é constante. Então, se é tudo constante, eu vou juntar tudo isso numa constante só e tentar achar qual é essa constante. Então, eu vou chamar o 2BD de Cn, uma constante que vai ser função de n, né? Porque a minha equação 10 vai ser função de lambda, né? E lambda vai ser função desse n, certo? Então, pessoal, se eu pegar a minha equação 6, que era o meu perfil geral de concentração, e aplicar tudo isso que a gente viu até agora, o A igual a zero, o C igual a menos D, o 2BD igual a Cn, o lambda igual a nπ sobre w, e o exponencial de x menos o exponencial de menos x igual a 2 seno hiperbólico de x, o que vai resultar? Então, vou escrever aqui a minha equação, a equação 6, que é do perfil geral, tá? Deixa eu pegar ela aqui. Então, a equação diz que ρAxy é igual a cosseno de lambda x mais b seno de lambda x vezes c. Opa, vamos melhorar isso aqui. C exponencial de menos lambda y mais d exponencial de lambda y, fechou parênteses, certo? Essa é a nossa equação 6. Então, se eu aplicar A igual a zero, se eu aplicar o C igual a menos D, substituir todos os lambdas aqui por N, π sobre W, trabalhar com exponencial, aí colocar o D em evidência ali, né? E trabalhar com esse exponencial, substituir por 2 seno hiperbólico de lambda y, certo? Nessa equação 6, então, substituir o lambda aqui também, eu vou resultar, né? Então, lembrando que eu tenho que acrescentar um somatório, porque eu tenho uma solução para cada n, então, meu lambda é função de n, então, meu ρAxy vai ser igual a esse somatório. O 2b vezes o d, que eu vou colocar aqui em evidência, né? Tem esse d aqui, que eu vou colocar em evidência nesse termo, então, fazendo com que essas constantes sejam Cn, então vai ser um somatório de n igual a 1 até infinito, do Cn, o seno de lambda x, tá aqui, e isso aqui vai resultar no
2 seno hiperbólico de lambda y, né? O 2 foi colocado dentro do CN, seno hiperbólico de lambda y, certo? Então, nós temos a nossa equação 11. Então, nós já achamos várias constantes aí, pessoal, porém ainda falta a gente encontrar uma outra constante, que é o CN, tá? E percebam que a gente ainda não aplicou uma condição de contorno. Então, ainda tem a condição de contorno D para a gente aplicar. Então, nós vamos aplicar a condição de contorno D nessa equação 11, certo? Então, o que diz a condição de contorno D? Diz que quando y for igual a L, então aqui no lugar de y eu vou substituir por L, né? Não tem nenhum outro y aqui. X variando de 0 a W, então eu vou deixar o termo x, né? Porque ele tá variando, então tá aqui, né? O L, o x, o ρA vai ser igual a um ρA função de x, certo? Então, resultou aqui na nossa equação 12. Então, agora, pessoal, nós vamos trabalhar com a equação 12 para tentar encontrar o meu CN. Pessoal, então, para resolver a nossa equação 12, que eu reescrevi aqui, né, para a gente continuar a nossa solução e achar o CN, então, nós vamos ter que relembrar conceitos e avaliar se essa nossa equação 12 aqui, ela apresenta funções ortogonais, tá? Então, lá o conceito do cálculo de funções ortogonais é uma f de x vai ser igual a um somatório de um somatório de n igual a 1 até y, de uma constante vezes uma função de x, certo? Então, percebam que se a minha equação tiver esse formato de funções ortogonais, eu consigo usar uma estratégia, que eu vou apresentar depois, para achar essa constante aqui, a n. Então, vamos avaliar esta nossa equação aqui, tá, pessoal? Então, vejam bem, f de x, eu tenho aqui um ρA função de x, certo? Eu tenho um somatório, tá? Eu tenho uma multiplicação de uma função de x. Então, aqui, quero identificar essa função de x. Então, eu tenho aqui, ó, o seno de n π sobre w de x é a minha g de x, certo? Ou seja, pessoal, esse meu AN, então, meu AN vai ser o que sobrou. O que sobrou é CN vezes o seno hiperbólico de n π sobre w vezes L, certo? Então, não é função de x, é tudo constante com relação a x, né? Cn, esse seno hiperbólico é constante com relação a x. Ou seja, pessoal, então aqui eu só escrevi o que são os termos, o f de x, o g de x e o an, né? Então, eu posso dizer que essa minha equação 12 apresenta funções ortogonais. Então, eu vou usar a estratégia de funções ortogonais para encontrar o AN, certo? E em seguida, conhecendo o AN, eu substituo ele aqui, eu consigo, então, finalmente encontrar a constante CN que falta lá no nosso perfil de concentração, certo? Então, vamos ver como a gente pode encontrar o AN. Certo, pessoal? Então, quando eu tenho funções ortogonais, essa constante AN, ela pode ser encontrada ou calculada através da relação, divisão da integral de A até B
com os limites de a a b, da função de x vezes a função a f de x vezes a g de x dx, dividido pela integral de a a b dessa g de x ao quadrado dx, certo? Então, vamos substituir os termos que a gente definiu lá, f de x, o g de x, certo? Para a gente ver o que a gente consegue fazer e resolver dessas integrais aqui. Então, o meu f de x é ρx, certo? Nós definimos que o g de x era o seno de nπ dividido por w vezes x, então vezes dx. E aqui eu tenho g de x ao quadrado, então eu levei esse seno ao quadrado. Lembrando que o meu x, então eu vou integrar com relação a x, né? Eu tenho um dx aqui. Então, o meu x está variando sempre de 0 a w. Então, o meu a é igual a 0 e o meu b, aqui nos limites de integração, é igual a w. Então, resolvendo isso aqui, eu consigo encontrar o meu AN, certo? Pessoal, a integral aqui do numerador, vamos deixar ela aí por enquanto e vamos resolver essa integral aqui primeiro do denominador. Então, eu passei ela aqui. Nós queremos resolver essa integral aqui, tá? Pessoal, uma observação. Então, eu já passei o resultado, né, dessa integral de seno ao quadrado de u, certo? Para diminuir o nosso trabalho. Então, já passei a solução aqui, que a gente já teve bastante trabalho até aqui. Então, a integral de seno ao quadrado de u du vai ser um meio de u menos 1/4 de seno de 2u mais a constante, tá? Então, aplicando essa solução aqui, então, u vai ser igual a nπ sobre wx, então, du é igual a nπ sobre w dx, certo? Então, o meu dx vai ser u sobre nπ vezes du, certo? Para eu substituir, então, aqui u e substituir o dx, certo? Função de du. Então, fiz a substituição, ficou w sobre nπ du vezes seno ao quadrado de u, certo? Aqui está o que a gente fez no slide anterior. Então, resolvendo essa integral, né? Então, era meio. Então, tá aqui esse termo entre parênteses da integral, que é constante com relação a x, então ele ficou aqui para fora do colchete. E, então, a integral de seno ao quadrado de u du vai ser meio de u, era isso, meio de u. Deixa eu confirmar aqui. Vou até colocar aqui no cantinho, que é a integral de seno ao quadrado de u du é igual a meio de u menos 1/4 seno de 2u mais constante, tá? Só para a gente não se perder. Então, vai ser meio de u é nπ sobre w vezes x, então tá aqui u, menos 1/4 de seno de 2u, certo? E nós temos nosso limite de integração, então tudo isso aqui variando de 0 a w, certo? Muito bem, resolvendo essa parte, então substituindo x por w, então eu vou cortar w com w, numerador e denominador, vai sobrar nπ sobre 2. Se eu substituir o segundo termo x por w, eu vou cortar w com w, vai ficar seno de 2nπ. Pessoal, lembra o que a gente falou? Que o seno de π é 0.
Então, para qualquer n, mesmo multiplicado por 2, então, seno de, se n for 1, 1 sobre 1 vezes 2, 2, seno de 2π, 0. Se for 2, seno de 4π, é 0 também. Então, esse termo vai ser 0 para qualquer n, certo? Então, agora, menos substituir x por 0. Então, se eu substituir x por 0 aqui, no primeiro termo é 0. Se eu substituir x por 0, desse lado aqui, vai ser 0 aqui também, certo? Então, pessoal, vai resultar aqui, substituindo x igual a 0, vai resultar aqui em 0, né? Ou seja, se eu trabalhar o que sobrou aqui, nπ vai cortar com nπ, vai sobrar w sobre 2. W sobre 2. Então, lá, lembra o meu AN, né? Vai ser, então, aquela integral numerador que a gente ainda não resolveu, resultado dessa integral do denominador que a gente acabou de resolver, que é w sobre 2. Certo, pessoal? Pessoal, a integral aqui do numerador, olha, nós temos uma integral de uma multiplicação de duas funções de x dx, certo? Então, nós vamos deixar essa integral aqui sem resolver, até porque nós não conhecemos qual é a cara dessa função de x. A gente não sabe como representar, a gente só sabe que é um ρx, mas a gente não sabe qual é a cara dessa função. Então, essa integral nós vamos deixar sem resolver, nós não temos como resolver. Então, pessoal, se eu achei o meu AN, né? Se a n é igual a Cn vezes seno hiperbólico de nπw vezes L, certo? Então, tá aqui o meu AN, o 2 que estava dividindo aqui ficou multiplicando, então 2 vezes aquela integral lá do numerador, dividido por W. Esse seno hiperbólico passou dividindo para o outro lado, então dividido o seno hiperbólico de nπw vezes L. Então, eu achei aqui qual é o meu Cn. Então, pessoal, substituindo esta equação que a gente acabou de obter do Cn, lá na minha equação geral do perfil, que está aqui, né? Então, eu quero o meu perfil xy. Então, que é a minha equação 11, substituindo o Cn aqui. Então, o ρxy vai ser o somatório do que eu tenho aqui, né? Substituindo o meu Cn. Então, tudo isso aqui é o meu Cn. Então, tem o seno aqui e o seno hiperbólico aqui no outro termo. Então, pessoal, podemos só rearranjar essa equação, né? Eu vou juntar seno hiperbólico com seno hiperbólico, seno com seno, tá? Na verdade, não posso, né? Esse seno está dentro da integral, então vai ficar essa integral inteira aqui multiplicada. O 2w são constantes, eu posso até tirar do somatório, porque não são funções de n, né? Então, só rearranjando esse perfil, eu vou finalmente chegar na minha distribuição ou no meu perfil de concentração mássica de A, certo? Então, só para diminuir aí a forma com que a gente está representando o perfil, eu chamei de A igual a nπ sobre W, então, onde aparece nπ sobre W, substituir por A. Então, ficou 2W, somatório, seno hiperbólico de AY, dividido por seno hiperbólico de AL, vezes o seno de AX, e aquela integral ali que a gente não conseguiu resolver, porque a gente não conhece a cara do ρx, certo? Então, para um determinado problema, se ele me der o ρx, é só eu substituir aqui, calcular essa integral,
e finalmente concluir o meu perfil de concentração. Para o problema que a gente apresentou, ele não deu o ρx, então nós chegamos na solução do perfil fazendo até aqui. Agora, se ele me disser que lá naquela condição de contorno D, a minha concentração vai ser uma constante beta, por exemplo. Eu vou substituir esse ρx por beta, resolver essa integral e terminar o meu perfil de concentração bidimensional. Certo? Então, preciso avaliar quem vai ser esse ρx na condição de contorno D. Muito bem, pessoal. Calculamos o perfil de concentração e agora o fluxo. Como varia o fluxo numa condição bidimensional? Então, o fluxo, se a concentração ela é bidimensional, o fluxo também vai ser um fluxo de A função de x e y, certo? Então, nada mais é que eu pegar o fluxo na direção x, mais o fluxo na direção y vai me dar o fluxo xy. Então, eu vou trabalhar com essas duas decomposições do fluxo, o fluxo na direção x e o fluxo na direção y, resolver, e achar a minha equação do fluxo final. Então, lembra, pessoal, o que vai ser o fluxo na direção x? Então, o fluxo total de A na direção x é o fluxo difusivo mais o convectivo. A nossa hipótese, teve uma hipótese que a gente considerou que só tem difusão, que nós vamos desprezar a convecção. Então, eu vou escrever o meu fluxo total apenas em função da difusão, lei de Fick. D efetivo, menos D efetivo porque é um sólido. Então, como eu estou calculando parcialmente o meu fluxo de A na direção x, derivada de ρA dx, então a derivada do meu perfil de concentração, que é bidimensional. Certo? Então, o que eu vou ter que fazer para achar o meu fluxo de A na direção x? Eu vou ter que pegar aquele perfil que a gente acabou de resolver, derivar esse perfil com relação a x e substituir essa solução dessa derivada do perfil aqui. Mesma coisa para y. Então, se eu tenho só difusão, o meu fluxo total de A na direção y, máximo, vai ser apenas dado pela lei de Fick. Então, menos D efetivo, porque eu tenho um sólido, uma partícula de catalisador. A variação da derivada de ρA com relação a y. Então, eu vou ter que derivar o meu perfil com relação a y, substituir ele aqui, e então encontrar a minha equação para o fluxo total na direção y. Agora, o fluxo xy, que é o nosso fluxo final, que é aquilo que a gente quer saber, vai ser o somatório do fluxo de A na direção x, mais o fluxo de A na direção y, certo? Então, dessa forma, eu consigo, então, encontrar qual é o meu fluxo bidimensional. Então, eu vou ter que derivar lá o meu perfil de concentração. Primeiro, eu preciso achar o perfil para achar o fluxo. Derivar o meu perfil com relação a x, depois com relação a y. Substituir na equação da difusão para cada uma das direções e fazer o somatório das duas direções. Então, esse exemplo, pessoal, eu vou gravar a solução desse exemplo, desse problema, num outro vídeo. Até o próximo vídeo.